Eu acredito que você deve ter notado o quanto que a pandemia acelerou alguns processos organizacionais. Como, por exemplo, algumas empresas já vinham estudando há mais de 5 anos o projeto de home office, por exemplo, ou ainda algumas áreas de implantação de e-commerce ou definição de novos produtos e serviços. Projetos que às vezes estavam sendo estudados há mais de 5 anos e de uma hora para outra, em apenas, às vezes menos que 2 semanas, foram implantados a toque de caixa. Claro que isso se deu devido à necessidade do momento, mas também a gente deve contribuir todo esse avanço que a própria pandemia proporcionou no mundo corporativo devido à mentalidade, ou melhor, devido ao mindset ágil. Caso você ainda não tenha ouvido falar desse termo mindset ágil, anota aí porque esse é um dos novos termos do mundo corporativo. Não tão novo assim porque já se vem falando dele desde 2018. Mindset ágil é aquela mentalidade focada para mudanças. A gente sabe que dentro das organizações, às vezes a gente fala as empresas, né, sem associar que as empresas são feitas de pessoas, mas a gente sabe que dentro das organizações, que muitas pessoas, elas têm muitas vezes uma mentalidade muito fixada no passado. Mentalidade presa às regras, às normas, aos processos, aos procedimentos, que claro, essa mentalidade trouxe a gente até onde nós estamos. Mas nesse novo mundo, e eu não estou falando nem desse novo mundo pós-pandemia, mas eu estou falando desse mundo acelerado, desse mundo tecnológico que nós estamos vivendo, essa mentalidade burocrática, presa a processos, procedimentos, as regras, as normas, é uma mentalidade que não se cabe mais. Hoje as empresas elas precisam agir e agir rapidamente. Por isso que vem esse termo de mindset ágil. E quando a gente fala de mindset ágil, a gente vai falar de um mindset que funciona em 3 grandes pontos: decidir, agir e resiliência. Então é decisão, ação e resiliência. Decidir por quê? Porque é um mindset que precisa ver rapidamente os processos, os projetos e em cima dessa revisão decidir mudanças. Avaliar aquilo que não está dando certo, aquilo que precisa mudar. Inclusive, muitas vezes a gente precisa mudar até aquilo que está dando certo. Por que não melhorar? Dentro das organizações a gente precisa buscar isso. Aliás, na nossa vida a gente precisa ter essa mentalidade. E em cima da decisão, depois que a gente decidiu, a gente parte para a ação. E a partir da ação entra a resiliência, que é o que? A nossa capacidade de se adaptar quando alguma coisa sai fora daquilo que havíamos programado. No mindset, vamos colocar no mindset do modelo fixado nas regras, muitas vezes o que as pessoas têm tem sim a questão da ação, mas demora muito para se tomar uma decisão e ficam muito presos na resistência. É quando começam a contar várias histórias que acabam impedindo, arrumando desculpas que acabam impedindo as pessoas de agir. Por isso, no mindset ágil é decisão, ação e resiliência. No outro, demora para tomar a decisão, então vem a procrastinação. Aí, depois de tanto procrastinar, acaba entrando em ação, mas é uma ação lenta e vem muito a resistência. Bom, entendendo um pouquinho disso, o que eu quero trazer de reflexão no vídeo dessa semana, além de falar para você desse termo do mindset ágil, é também mostrar que muitas pessoas estão confundindo mindset ágil com mindset acelerado. E nós estamos vivendo uma era que as pessoas estão muito aceleradas. Eu comecei a perceber isso através do meu trabalho mesmo. Isso porque eu não estou dentro de empresa e eu fico imaginando as pessoas que estão dentro de uma organização, o quanto que não devem estar sofrendo com isso. Mas nos últimos dias, eu tive alguns contatos, algumas solicitações de trabalho que me fez analisar o quanto as pessoas estão partindo para um mindset acelerado. Por exemplo, eu vou te trazer aqui uns 3 exemplos do que aconteceu comigo e de repente pode ser que você se identifique e fale: Damares, eu também estou convivendo com muitas pessoas com mindset acelerado.
Eu recebi, na verdade, né, o primeiro exemplo eu vou dividir com você, foi um convite que eu mandei para uma pessoa no WhatsApp e eu escrevi o textinho da seguinte forma: Oi fulana, tudo bem? Eu estou fazendo live toda segunda-feira às 9 horas da manhã no Instagram, você viu? Aí a pessoa me respondeu: Oi Damares, tudo bem e você? Não, eu não vi, é no Face? É à noite? Aí eu olhei e falei, ela não leu a mensagem que eu mandei. Eu até voltei a ler para ver se eu tinha escrito corretamente, porque eu achei eu falei, nossa, será que eu sonhei que eu escrevi ou não escrevi? E a hora que eu fui ver, eu tinha colocado exatamente desta forma como eu te falei, só que a pessoa não leu. Aí beleza, eu respondi novamente o que eu tinha escrito já no enunciado, eu respondi beleza. Mas olha só, por ela não ler Mindset Acelerado, eu fiquei pensando, né, o que será que ela leu? Só o oi, bom dia, estou fazendo live, né, o resto parou. Por ela não ler, eu tive que ter um retrabalho pequeno, mas eu tive, beleza. A outra situação foi de uma pessoa que ela me mandou um e-mail, ela acabou de me mandar um e-mail, ela me mandou um WhatsApp com o mesmo texto do e-mail. Não tem problema, às vezes a gente manda um e-mail para alguém e manda uma mensagem para falar, olha, eu já mandei o e-mail para você, né? Porque o WhatsApp acaba sendo mais rápido. Mas a pessoa mandou exatamente o mesmo texto que ela mandou no e-mail, ela me mandou no WhatsApp. E aquilo me fez pensar que também, de novo, uma ansiedade, porque eu tive que responder, eu já estava respondendo para ela no e-mail, como eu visualizei a mensagem, acabei respondendo no e-mail e no WhatsApp. E teve mais um terceiro caso, que não foi comigo, foi com uma cliente minha que compartilhou comigo, que a colaboradora dela recebeu um e-mail e respondeu para minha cliente que não tinha entendido o e-mail, que aquilo não tinha ficado claro tal, e que ela não ia fazer a solicitação porque ela não tinha entendido. E a minha cliente sentou com essa colaboradora, pediu para ela abrir o e-mail e leu com ela o e-mail parágrafo por parágrafo, pedindo para ela falar o que ela tinha entendido. E aí, quando finalizou a leitura, a pessoa que disse que não tinha entendido entendeu o que havia recebido no e-mail. No caso, o e-mail que ela recebeu era um e-mail da organização e não direto da minha cliente. Mas quando a minha cliente falou isso, eu parei para pensar, eu falei assim, nossa, a gente está vivendo uma época em que as pessoas não leem mais aquilo que a gente manda. E o pior, né, acho que a gente nunca pensou que ia viver um tempo em que os líderes iam ter que sentar e fazer leitura e compreensão de texto. Coisa que a gente aprendeu lá na primeira, segunda série, né, segundo, terceiro ano do ensino fundamental. E a gente está precisando retomar para isso. Mas por que isso? Porque as pessoas estão aceleradas, elas não prestam mais a atenção. E quando a gente não presta atenção naquilo que a gente está fazendo, a gente parte para esse mindset acelerado. O que acontece? A falta de atenção, ela atrapalha totalmente o nosso foco e isso vai atrapalhar a nossa produtividade. Se num mindset ágil a gente prega essa questão da agilidade para a tomada das decisões, para entrar em ação e trazer resultado rapidamente, no mindset acelerado, o que ele causa é ansiedade, estresse e improdutividade. Por quê? Nesses exemplos que eu te dei, se você parar para pensar, tudo bem, eu estou falando de coisas rápidas, mas se você parar para pensar, houve improdutividade. Tanto no meu exemplo, que eu parei para fazer em duas ferramentas, né, na questão do e-mail e do WhatsApp, e tanto quanto eu tive que repetir aquilo que eu já tinha falado, ou da minha cliente que tirou o tempo do líder, que deveria estar pensando em projetos, em estratégias para sentar e fazer a leitura de um e-mail com a colaboradora, se você parar para pensar, para analisar, tudo isso houve improdutividade, houve desperdício de tempo. Então a gente precisa prestar atenção porque a gente está partindo para uma onda de que o mundo tem pressa. Na verdade, a gente já está nessa pegada já tem um bom tempo, né? Em 2019 eu lancei o meu livro Mindset
liderança modo on, né, que trabalha a questão do mindset da liderança, e eu falava muito dessa questão das tecnologias, do quanto que tudo isso vem afetando a nossa forma de trabalhar e a nossa forma de se comportar. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente fala o mundo está acelerado, o mundo são as pessoas, nós estamos dentro desse mundo e nós estamos acelerados. A gente anda pensando muito e refletindo menos. A gente precisa começar a refletir mais nos nossos comportamentos, nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Quando a gente faz isso, a gente consegue desacelerar e trabalhar com mais foco e resultado. E para finalizar nossa reflexão semanal, eu quero fechar esse vídeo com uma frase do José Saramago, que ele dizia assim, que não tenhamos pressa, mas que não percamos tempo. Espero que tenha feito sentido e se fez, compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Te vejo na próxima semana.